Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras de Jesus não são apenas um chamado espiritual distante, são uma direção prática para um dos maiores desafios da nossa geração, a ansiedade. E se o que você sente no peito, esse aperto constante, não for apenas fraqueza, mas um sinal de que sua alma está sobrecarregada, tentando controlar o que nunca esteve em suas mãos? E se aprender a lidar com a ansiedade não for apenas uma técnica, mas um caminho de rendição, confiança e reorganização interior? Imagine você tentando dormir, mas a mente não desliga. Pensamentos que correm, cenários que não aconteceram, preocupações que parecem reais demais para ignorar. Você fecha os olhos, mas o coração continua acelerado. E quando finalmente pega no sono, acorda já cansado, como se tivesse lutado a noite inteira. Isso não é só cansaço, é uma mente em guerra. E essa guerra silenciosa tem nome: ansiedade. Vivemos em um tempo onde tudo exige pressa, resposta, presença constante. Notificações não param, comparações não cessam, expectativas se acumulam. E como dizia Viktor Frankl, quando não encontramos sentido, o vazio se transforma em angústia. A ansiedade cresce exatamente nesse espaço entre o que controlamos e o que tentamos desesperadamente controlar. E é aqui que quero caminhar com você. Não com promessas mágicas, mas com um caminho sólido, simples e profundo. Um caminho que une fé, prática e entendimento. E se em algum momento dessa mensagem você perceber que algo fez sentido, guarda isso com você até o final, porque há um passo simples que pode mudar a forma como você vive seus próximos dias. A Bíblia não ignora a ansiedade. Em Filipenses 4:6 somos orientados: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso não é uma ordem fria, é um convite amoroso. É como se Deus dissesse: você não precisa carregar isso sozinho. E Jesus, em Mateus 6, nos lembra que a ansiedade não acrescenta um único dia à nossa vida. Então por que insistimos em carregar esse peso? Talvez porque esquecemos que fomos chamados para confiar, não para controlar. E enquanto você continua ouvindo, perceba se alguma dessas palavras já descreve exatamente o que você tem sentido. Quero te apresentar 10 hábitos que podem transformar a forma como você lida com a ansiedade. Não como regras rígidas, mas como práticas vivas, pequenas decisões que ao longo do tempo mudam a maneira como você pensa, sente e vive. O primeiro é entregar o controle logo pela manhã. Antes de pegar o celular, antes de mergulhar nas preocupações, pare por 1 minuto e diga: Senhor, eu não controlo tudo, mas confio em Ti. Esse simples gesto reposiciona sua mente. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós se manifesta como destino. Quando você entrega, você não foge. Você reconhece seus limites e abre espaço para algo maior. O segundo hábito é desacelerar o corpo para acalmar a mente. A ansiedade não vive só nos pensamentos, ela se manifesta no corpo. Respiração curta, tensão, inquietação. Pare por alguns minutos ao longo do dia e respire profundamente. Isso parece simples demais, mas estudos mostram que a respiração consciente reduz os níveis de estresse e, espiritualmente, é um lembrete de que o próprio fôlego de vida vem de Deus. O terceiro hábito é filtrar o que você consome. Nem tudo que entra na sua mente merece ficar. Notícias em excesso, redes sociais, comparações constantes alimentam ansiedade. Como dizia William James, a maior descoberta da sua geração é que o ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude mental. E isso começa pelo que você permite entrar. O quarto hábito é escrever o que te preocupa. Ansiedade gosta do caos, mas perde força quando colocada no papel. Quando você escreve, você organiza, enxerga, confronta. E muitas vezes percebe que aquilo que parecia gigante não é tão incontrolável assim. Se em algum momento você já se sentiu sobrecarregado, sem entender exatamente o porquê, continua comigo,
porque isso vai começar a fazer ainda mais sentido. O quinto hábito é trazer sua mente para o presente. A ansiedade vive no futuro, em cenários que ainda não existem. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é conformismo, é sabedoria. Voltar para o agora é um ato de fé. O sexto hábito é criar pequenos momentos de silêncio. Vivemos fugindo do silêncio porque ele revela o que está dentro, mas é no silêncio que Deus fala. Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, mas na brisa suave. O silêncio cura porque organiza o interior. O sétimo hábito é cuidar do corpo como parte da sua espiritualidade. Dormir melhor, se alimentar bem, se movimentar. Isso não é vaidade, é responsabilidade. Seu corpo não é separado da sua mente, e ambos influenciam sua ansiedade. O oitavo hábito é limitar o excesso de controle. Nem tudo depende de você. E tentar controlar tudo é um dos maiores gatilhos da ansiedade. Entregar não é desistir, é confiar. O nono hábito é praticar gratidão diariamente. Parece simples, mas muda a direção da mente. Em vez de focar no que falta, você passa a enxergar o que já existe. Isso não elimina problemas, mas muda sua perspectiva. O 10º hábito é buscar constância, não perfeição. A ansiedade muitas vezes nasce da cobrança excessiva. Você não precisa acertar tudo, precisa continuar. Pequenos passos, todos os dias. E talvez, ao longo desses hábitos, você já tenha percebido que não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de começar por um. Na Bíblia, vemos exemplos claros de pessoas que enfrentaram ansiedade. Davi, em muitos salmos, expressa medo, angústia, inquietação. Mas ele sempre volta ao mesmo lugar: confiança em Deus. Isso não significa ausência de dor, significa direção no meio dela. Em 1 Samuel, quando Davi ainda não era rei, ele enfrentava ameaças constantes, perseguições e incertezas. Mesmo assim, ele escrevia: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Isso não é ausência de problema, é presença de confiança. Outro exemplo é Marta, no Novo Testamento. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava ansiosa e sobrecarregada com muitas tarefas. Jesus não a repreende por trabalhar, mas por estar inquieta e distraída com muitas coisas. Isso revela algo profundo. Não é a atividade que gera ansiedade, é a desconexão do essencial. E se você já se sentiu assim, ocupado demais, mas ainda com a sensação de que algo está fora do lugar, fica até o final, porque o ponto mais importante ainda está por vir. Grandes nomes da psicologia também reforçam isso. Viktor Frankl falava sobre encontrar sentido mesmo no sofrimento. Jung, sobre integrar as sombras. William James, sobre a força da mente. E podemos lembrar também de Aaron Beck, que desenvolveu a terapia cognitiva, mostrando que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. Ou seja, aquilo que você pensa alimenta ou enfraquece sua ansiedade. E aqui entra algo essencial. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. A ansiedade muitas vezes mente, ela exagera, distorce, antecipa tragédias que não aconteceram. E quando você acredita nesses pensamentos sem questionar, você se torna refém deles. Por isso, aprender a observar seus pensamentos sem se identificar completamente com eles é um passo poderoso. Existe um momento na vida de Elias, após uma grande vitória espiritual, em que ele entra em um estado profundo de medo e exaustão. Ele se deita e deseja até desistir. Mas Deus não começa com um sermão, começa com cuidado. Dá alimento, dá descanso e depois fala. Isso mostra que, muitas vezes, o que você precisa não é apenas de uma resposta espiritual, mas também de cuidado físico e emocional. Outro ponto importante é entender que a ansiedade não se vence com pressa. Existe um paradoxo aqui. Quanto mais você tenta eliminar a ansiedade rapidamente, mais ela cresce. Porque você entra em luta contra ela. E lutar contra algo interno, muitas vezes, só aumenta sua intensidade. O caminho não é guerra constante, é aprendizado.
Talvez você já tenha tentado mudar e não conseguiu. Talvez já tenha começado várias vezes e parou. Isso não significa que você não consegue, significa que você ainda está no processo. Mudanças profundas não acontecem de forma instantânea, elas são construídas. E cada pequeno passo conta. Existe uma diferença entre viver preocupado e viver responsável. A preocupação paralisa, a responsabilidade direciona. Quando você aprende a agir no que está ao seu alcance e entregar o restante, algo muda dentro de você. Você deixa de carregar um peso que nunca foi seu. E aos poucos, quase imperceptivelmente, sua mente começa a desacelerar. Seus pensamentos começam a ficar mais claros. Seu corpo responde com mais leveza. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo começou a se ajustar dentro de você. Agora, eu quero te convidar para algo simples, mas poderoso. Escolha um momento amanhã. Apenas um. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou no meio do dia. Nesse momento, pare por 2 minutos. Respire. Fale com Deus. Observe seus pensamentos sem julgamento. E entregue o que estiver pesado. E se você decidir fazer isso, guarda essa decisão até o final desse vídeo, porque ela pode ser o início de algo muito maior do que você imagina. Não subestime o poder de 2 minutos feitos com intenção. Pequenos hábitos, quando repetidos, se tornam caminhos. E caminhos formam destinos. Talvez você ainda sinta ansiedade amanhã. E tudo bem. O objetivo não é nunca mais sentir, é não ser dominado por isso. É sentir, reconhecer e seguir com direção. Agora, mais uma vez, feche seus olhos por um instante, se puder. Senhor, Tu conheces o coração de quem está ouvindo essas palavras. Tu sabes das preocupações, dos medos, das inquietações que muitas vezes não são ditas. Ensina-nos a confiar mais e controlar menos. Dá-nos paz no meio do caos, direção no meio da confusão e descanso no meio da correria. Que possamos aprender a viver um dia de cada vez, sabendo que o Senhor já está no nosso amanhã. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso passar como apenas mais um conteúdo. Leve pelo menos um desses hábitos com você. A paz que você procura não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus no meio deles. E essa presença você pode acessar agora.